Eu havia me comprometido para o dia de hoje e nós separarmos um tempo do nosso culto para nós agradecermos a Deus pela vida de alguns jovens da nossa igreja. Os irmãos, eu estou aqui há 13 anos com vocês e eu babo com os nossos filhos, eu oro por eles, para que Deus esteja dando a eles a alegria deles sonharem, deles crescerem, deles se formarem. E oro também para que Deus não permita que os bancos das instituições universitárias não os distanciem daquilo que eles têm aprendido aqui, daquilo que eles têm aprendido em suas próprias casas, daquilo que eles têm aprendido desde a sua infância. Alguns a gente tem acompanhado já desde pequenos. Eu tenho, pelo menos daqui, estou contemplando o Alisson, contemplando a Isadora. Eu quero convidar os dois para eles virem aqui à frente. Teríamos também o Pedro Henrique, teríamos também a Milena, filha do Kleber Benites, e esses dois, nós havíamos informado que queríamos fazer isso. Eu não sei, vocês por gentileza me ajudem, pode ser que outros estejam na mesma situação que eles, que estão iniciando agora o curso superior, um iniciando na escola de sargentos do Exército, mas nós oramos por eles, quando eles estavam em fase de preparação para este curso. Teremos a oportunidade de orar depois pelos outros dois. O Pedro, ele passou para o curso de engenharia, se não me falha a memória, engenharia da computação, na Universidade Federal. A Milena, filha do irmão Kleber, neta da irmã Maria Benites, foi aprovada para o curso de odontologia. A Isadora está fazendo o curso de veterinária, e o Alisson, ele, esse ano, passou para o curso de formação de sargentos do Exército. Ele ainda está orando e está estudando para tentar mais uma vez a escola de oficiais, mais lá na frente. E nós vamos continuar orando. Se for a vontade de Deus que ele passe lá na frente, ele vai passar. Nós tivemos casos aqui na nossa igreja do filho do pastor Célio, que passou para a escola de sargentos e passou também para a SpaceX. Chegou a tomar posse lá na escola de sargentos da aeronáutica. E o pai depois foi lá e o buscou e o levou para a formação lá em Campinas. Então, é sempre bom que a gente possa se alegrar. Nós temos irmãos aí que estão se formando, adultos que às vezes a gente não lembra. O Lilson está terminando, se não me falha a memória, terminou agora o curso também. Nós nos alegramos também com vocês, mas eu sei que vocês são pais, e vocês também se alegram com os filhos de vocês, e nós queremos também nos alegrar com cada um deles, e dizer para eles que nós continuaremos orando por vocês, para que vocês possam continuar lutando pelo ideal de vocês, mas nunca se esqueçam do caminho que vocês foram instruídos, para que vocês não abandonem o caminho do Senhor, em função de qualquer outro ensinamento que alguém possa trazer à vida de vocês dois. Então, que Deus abençoe Isadora, que Deus abençoe a Alisson, que vai estar nessa semana completando mais um ano, não é isso? Vamos estar orando também pelo Pedro Henrique, pela Milena e outros irmãos mais, e eu quero pedir a vocês que vocês me ajudem nessa oração, para que a gente possa abençoar a vida desses nossos filhos. Vamos ficar em pé, irmãos, por favor, se coloquem de pé, eu vou depois ler a Bíblia com vocês, aí a gente já vai estar de pé, eu vou só passar o texto bíblico, que a gente vai orar pedindo a Deus que, através do texto, possa falar ao nosso coração. Quero parabenizar ao casal, a irmã Mauricé e Wagner, e ao irmão Erinaldo e a Lúcia também, as irmãs, a Eli e Belinha, que elas estão agora também aí vendo o caminhar dos seus irmão e irmã, não é verdade? Então nós vamos orar, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos na noite de hoje, Senhor, consagrar a Ti um tempo de gratidão, Senhor.
Sabemos, Pai, que lutas virão, e elas não serão poucas, elas serão intensas e grandes, Pai. Mas queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o teu favor, Senhor, possa ser estendido na vida da Isadora, na vida do Alisson, na vida do Pedro, na vida da Milena, e na vida, Senhor, de tantos outros. Às vezes nós podemos estar até pecando, no sentido de não estarmos nos lembrando de outras pessoas, mas, Pai, nos ajuda, se estiver acontecendo isso, Senhor, nos avise, Pai, nos abençoe, para que a gente possa também agradecer da mesma forma a bênção de outras famílias. Rogamos-te, Pai, a tua graça sobre eles, rogamos, Senhor, que tu deis sabedoria a cada um deles, dentro das suas mais diversas áreas. Mas, Senhor, mais uma vez, não permitas que esses nossos filhos, Senhor, se distanciem dos teus caminhos, que abram mão, Senhor, de estarem na tua casa, de fazerem, Senhor, o teu serviço, ó Deus, de consagrarem suas vidas ao teu louvor, ó Deus, em função do curso que estiverem fazendo. Que as tuas bênçãos sejam sobre eles, Pai, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém e amém. Vocês podem voltar para o lugar de vocês, por favor. Mateus capítulo 6, verso de 1 a 4. Você está com a sua Bíblia, por favor. Se você está sentado ainda, se coloque de pé, porque nós vamos fazer a leitura da Bíblia agora de pé, todos. Eu tenho duas versões aqui, uma no meu texto, na minha mensagem, e tenho uma na Bíblia, e eu vou fazer a leitura na Bíblia física, e depois vou estar trabalhando o texto, mesmo que seja na outra versão, dentro do contexto. Mas na Bíblia diz assim: cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles, do contrário não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Pode se sentar, irmãos, por favor. Eu gostaria de ler rapidamente para vocês a versão que eu tenho, que eu vou trabalhar em cima dela, e o texto bíblico diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fizeram os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Meus amados, eu e você, ou eu e vocês, temos vivido tempos tenebrosos, temos vivido tempo em que a tristeza tem batido constantemente a nossa porta, a porta da nossa casa, a porta do nosso coração, tem mexido com as nossas estruturas. A cada notícia que chega, a cada momento que você recebe alguém falando a respeito de alguém que você conheça e que está passando por dificuldades, por lutas, por enfermidades, à beira da morte, isso vai mexendo com o nosso emocional, vai trazendo tristeza ao nosso coração. E por isso nós temos então atravessado vales sombrios, representados por todos os problemas que têm cercado nossas famílias, têm cercado nossas igrejas e o nosso povo, de um modo geral. Nenhum de nós, irmãos, está alheio a tudo isso que está acontecendo.
Todos estamos vivendo diante da possibilidade de um dia sermos contaminados pela doença deste século, que tem transformado o mundo em um grande cemitério, onde diariamente centenas de corpos estão sendo sepultados, vítimas deste vírus maligno, ou mesmo por algum outro problema ou problemas pré-existentes em suas vítimas, com os quais muitos de nós estávamos trazendo em nossos corpos, e problemas indesejáveis a nós. Quem é que gosta de ter problema? Ninguém. Se não estamos vacinados para esse tipo de sentimento, ou se ainda estamos aguardando fisicamente a vacina, nós precisamos nos precaver de tudo, precisamos andar espertos, precisamos nos cuidar, sem contudo deixarmos que o desespero venha nos abater e que o medo imponha sobre nós um verdadeiro clima de terror. Embora saibamos, irmãos, que em nossas vidas, a única coisa que é certa é que eu e você vamos morrer um dia. O pastor, que colocação macabra é essa? A certeza de que o senhor e eu vão morrer? Sim. A não ser que o Senhor Jesus volte antes disso. Mas a única coisa que é certa para mim e para você é que um dia ela vai chegar. E nós não sabemos quando. Vimos muitas pessoas ligadas a nós, cheias de saúde, cheias de sonhos, cheias de perspectivas de vida, tendo sua trajetória existencial interceptada pela morte. Eu estou com uma amiga lá no Rio, ou melhor, duas amigas lá no Rio de Janeiro, oramos por elas agora há pouco, o pastor Júnior fez leitura do nome dessas pessoas. Elizabeth Pompeu Canelas, uma moça, uma jovem senhora, talvez com menos de 50 anos, ela e o marido foram acometidos desta enfermidade, foram internados, eu creio que no mesmo hospital. Ele morreu já tem quase um mês, ela continua internada em estado grave, e certamente não sabe que ela já perdeu seu companheiro. Estou com uma outra jovem senhora, talvez a mesma idade da Beth, Zenilda, foi minha ovelha lá no Rio de Janeiro. Seu pai lutando contra um câncer. Essa menina é acometida pelo Covid, está internada. Eu tenho falado com o seu irmão e disse assim: pastor, eu tenho pedido a Deus a misericórdia dele sobre a vida da minha irmã. Meu pai não sabe ainda, nem que ela está em estado grave, muito menos que ela está entubada. Então essas notícias, irmãos, têm chegado para desestruturar a gente, muitas vezes das coisas que têm acontecido mundo afora, muitos crentes reclamando, mas acabamos, irmãos, nos apegamos a este mesmo mundo, e nos esquecendo de que muitas vezes nós já cantamos: céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou para o céu. Lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. É certo que nós temos a certeza de que vamos morar no lindo céu, mas todos queremos protelar essa ida. Ninguém quer ir agora. Todos queremos estar aqui, embora muitas vezes até reclamemos das coisas que estão à nossa volta. Nós estamos, irmãos, muitas vezes como o povo de Israel em meio à caminhada no deserto, andando para frente, mas olhando para trás. Deus nos levando para Canaã, para a terra prometida, e nós apenas nos lembrando da comida do Egito. Queremos e sabemos da existência do céu, pois conhecemos a palavra que diz a respeito daquilo que nos espera lá, mas estamos muitas vezes dizendo para nós mesmos: o que tem lá
me foi garantido por Jesus, para que eu ter pressa de ir? Se eu sei que existe uma eternidade para lá eu viver, deixa eu aproveitar um pouco mais a minha vida aqui na terra, mesmo com todos os problemas existenciais que eu possa estar por ele atravessando. Igreja Batista Segunda de Campo Grande, o nosso destino está nas mãos do nosso Deus, nem eu, nem os senhores sabemos o dia da nossa partida. Por isso precisamos pensar sobre o que estamos fazendo com o maior patrimônio que Deus nos deu. A nossa vida, ela é o nosso maior patrimônio. Não é aquilo que nós produzimos, não é aquilo que Deus permitiu que nós pudéssemos construir em nossa caminhada. O maior patrimônio que eu e você temos em nossas mãos é a nossa vida. O que temos pensado, o que temos feito e a quem temos procurado abençoar, uma vez que o nosso tempo aqui na terra é curto, com relação ao que nos espera, a eternidade com Deus. Precisamos pensar, irmãos, com o que estamos investindo em nossa caminhada. E eu desejo então, à luz do texto que nós lemos de Mateus capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, irmãos, pensar com vocês sobre investimento seguro. Investimento seguro. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Todas as vezes que alguém fala comigo a respeito de investimento, logo me põe a pensar sobre o que vai me trazer de retorno. De que maneira eu posso me beneficiar com isso? Se você já é aposentado, você vai saber muito bem o que vou tratar com você agora. Se você ainda não é, daqui um pouco você vai ser convidado assim, seja bem-vindo. Porque no momento em que você receber a anunciação da sua aposentadoria, seu celular vai ser infestado de novas ligações. São os agentes bancários que vão estar te oferecendo benefícios, empréstimos consignados. Eu não sei se há algum bancário aqui, ou melhor, já até olhei, já vi, pelo menos aposentado eu tenho, né, irmã Esther? Irmão Edson também. Mas o banco é assim, irmãos, se você deve, ele liga para a sua casa para te cobrar. Se você não deve, ele pede alguém para ligar para te oferecer empréstimo, para você ficar devendo e ele ter razão para te cobrar. Na verdade, ele não quer te fazer um bem, ele quer te oferecer alguma coisa para você ficar preso a ele e pagar para ele aquilo que ele quer, que é o juro daquilo que você recebe emprestado. Então, na verdade, às vezes, numa necessidade, você precisa recorrer. Mas quando a oferta é muito grande, muitas vezes a gente se atrapalha com ela. Então, essa semana me aconteceu um caso muito interessante. Eu estou vindo para a igreja na quinta-feira e eu recebo uma ligação, um cidadão se apresenta, não vou falar o nome dele, mas se apresenta e diz assim, eu sou fulano de tal e eu preciso conversar com o senhor. Eu disse, não posso te atender agora, embora eu já tenha atendido até o telefone, mas eu estou no trânsito, eu volto a te falar mais tarde. Ele disse, eu ligo para o senhor depois. Eu estava esperando o telefonema de alguém para o serviço aqui da igreja, e quando cheguei aqui, já no meu WhatsApp já tinha uma chamada do tal cidadão, e a fotografia dele lá, uma máscara muito grande, assim, meu amigo, eu não sei quem é você, não sei quem você representa, e você está de máscara, como é que eu posso saber? Aí ele respondeu por texto assim, isto é para mostrar ao senhor que a nossa empresa se preocupa com as questões de biossegurança, nós usamos máscara, nós usamos o álcool gel, e eu falei, opa, olha, lá vem o golpe, e ele não falou de onde era, e depois ele anunciou o nome da empresa, e o nome da rua, e o número do lugar onde ele estava situado, e eu estava lá em cima na administração, junto com a Mauricéia e com o Neto, falei, Netinho, dá uma olhadinha para mim, vê quem é a empresa, e o que é que eles oferecem, e quando olhou, disse, pastor, a empresa de agente bancário, assistente bancário, certamente oferecendo empréstimo. E eu fui lá no WhatsApp e coloquei assim, querido,
embora não te conheça, já descobri quem você é e quem você representa. Gostaria de pedir que não me ligasse para me oferecer qualquer empréstimo consignado. Não estou disponível para isto. É muita gente querendo que você faça alguma coisa. Você está precisando disso assim, nós queremos possibilitar para você o empréstimo consignado. Na verdade, tem muitas pessoas que estão se complicando por causa dessas grandes ofertas. E quando eu penso, irmãos, na questão do investimento seguro, e quando eu penso e no que quero me referir, ao convidar vocês a refletirem comigo sobre isso, eu quero me referir a tudo que eu e você podemos fazer para nós abençoarmos vidas através daquilo que nós temos de mais importante e que Deus tem nos dado, é vida. O que é que eu e o que é que você, enquanto servos do Senhor, podemos fazer para a obra do nosso Deus, a fim de que nós possamos fazer investimento seguro? E nós vamos seguindo um pouquinho mais. O texto que acabamos de ler, irmãos, destaca um ensinamento de Jesus, quando ele vai falar sobre ajuda ao necessitado, e é uma continuação do Sermão da Montanha. E em uma outra versão da palavra, o conjunto da obra, do capítulo 6, em seus primeiros 16 versos, ele vai falar sobre esmola, oração e jejum, mas eu quero somente me ater com os irmãos a primeira proposição. E como o nosso objetivo no dia de hoje é falar sobre investimentos, quero apenas me deter no primeiro, então, assunto. Em primeiro lugar, por que eu preciso fazer investimento seguro? Porque investimento seguro se faz pela razão correta. Investimento seguro se faz pela razão correta. Verso 1 diz assim: guardai-vos de fazer vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Irmãos, todos nós estamos de passagem, acabamos de falar sobre isso. Porque tudo que temos é dádiva do nosso Deus e precisa ser revertido para o reino dele. E investir no reino de Deus, irmãos, é descobrir vidas que estejam precisando do nosso auxílio. Muitas vezes, irmãos, quando pensamos em investimento, quando pensamos em esmola, a gente vai pensar, vai fazer uma ligação quase que direta à questão financeira. E nem sempre é somente isso. Você pode não ter condições financeiras, mas você pode abençoar vidas, você pode investir em vidas, você pode falar da graça, você pode falar da salvação àqueles que ainda não a conhecem. Não posso, irmãos, me furtar de trazer a todos vocês algumas palavras, até mesmo de gratidão. E foi exatamente isso, irmãos, que me fez pensar com vocês e que me mobilizou a trazer para as nossas considerações no dia de hoje o tema investimento seguro. Não é novidade para nenhum de nós o saber que o nosso Deus nos criou seres sociais. Não é novidade também saber que este mesmo Deus disse que todos nós deveríamos amá-lo acima de todas as coisas. No entanto, ele não se esqueceu de dizer que nós deveríamos amar o nosso próximo da mesma maneira que nós queremos e precisamos amar a nós mesmos. Este mandamento, irmãos, tem sido vivido de uma maneira bastante intensa nesses últimos tempos, nesses tempos em que nós estamos vivendo. Nossa geração, irmãos, está sendo marcada por um sentimento muito grande de preocupação com o nosso semelhante. Temos visto, irmãos, pessoas de poucas posses se preocupando em ajudar outras com posses menores ainda. Tudo
o que em algum momento de sua vida, ou todo aquele que em algum momento de sua vida sofreu algum tipo de necessidade, sabe quanto dói padecer necessidade. Por esta razão, logo buscam socorrer uns aos outros. Me lembro de durante os 21 anos que trabalhei na cidade do Rio de Janeiro, em comunidades onde muitas pessoas carentes nelas viviam. Quando alguma situação ruim acontecia em algum lugar, eu me lembro pelo menos de 2 grandes feitos, uma ocasião em que lá em Santa Catarina houve problema de chuvas e cheias, e nós começamos ali através da igreja a levantar recursos para que a gente pudesse enviar para aquelas pessoas que estavam lá vítimas das águas lá no estado de Santa Catarina. Pessoas com pouco elas iam e elas queriam também abençoar, dizendo assim: nós sabemos o que é padecer necessidade. Letícia participou de um projeto, muitos anos atrás, com jovens de uma igreja lá do Rio de Janeiro, da Igreja Batista do Tauá, na Ilha do Governador. Aqueles jovens foram para o estado da Bahia e descobriram um bolsão de pobreza muito grande à margem da rodovia. E aqueles jovens voltaram para a cidade deles, lá para a cidade do Rio de Janeiro, e eles começaram a pensar sobre o que poderiam fazer através das igrejas, através deles próprios, para que pudessem pensar num projeto que pudesse abençoar aquelas vidas, e a igreja que estava próxima daquele povo lá na cidade. Foram lá na igreja onde eu trabalhava, e quando eles fizeram menção do projeto, quando eles começaram a falar daquilo que eles estavam pensando para abençoar aquelas vidas, meus irmãos, o povo começou a contribuir, a levar roupa, calçado, alimento, dinheiro. Eles saíram do Rio de Janeiro com um caminhão trucado, carregado de mantimentos, de roupa, de coisas para levar para o povo daquele lugar, porque sabem o que é a dor do sofrimento, sabem o que é padecer necessidade. O texto que acabamos de ler, irmãos, ele ensina, mostra Jesus ensinando a ajudar o necessitado. O maior investimento, irmãos, que nossas mãos precisam fazer e que temos em nossas mãos para fazer, é investir em vidas. Meu pai sempre me alertava dizendo assim: filho, quem compra terra não erra. E hoje eu tenho descoberto um outro investimento que não nos conduz ao erro: investir em vidas. Investir em vidas, irmãos, é algo maravilhoso, porque quando investimos em vida, nós estamos atendendo ao que o nosso mestre nos ensinou. Em primeiro lugar, nós temos então pensado sobre isso. Se faz pela razão correta esse investimento. Nós nunca oramos por tantas pessoas, já falamos, temos cuidado delas. Nossa intenção em orar uns pelos outros não pode ter um outro sentido, senão o de abençoar vidas que estão como nós, ou vivendo as mesmas lutas que as nossas. Queremos orar para que Deus os cure, isso é investimento. Investimento com rendimento maior que qualquer poupança, que qualquer espécie de aplicação financeira, pois é investimento para a eternidade. Imaginem só, irmãos, o que pode acontecer. Você ora por alguém que esteja distante do Evangelho, ou que ainda não faça parte do corpo de Cristo denominado igreja. Essa pessoa reconhece e agradece, e em contrapartida faz seu encontro com Jesus ou volta para os caminhos do Senhor. Olha o resultado do investimento: vida salva e vida reconciliada com Deus. Quer lucro maior? Lucro maior do que esse não tem.
Vamos pensar um pouquinho no que Jesus quis dizer ao fazer esta colocação: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Jesus está falando, irmãos, através de Mateus, a respeito de atos de justiça diante dos homens. Está falando sobre vivermos uma vida abnegada e disposta a servir ao Senhor através do serviço que prestamos ou que prestarmos ao nosso semelhante. O princípio aqui em evidência, irmãos, tem a ver com o motivo para o cristão praticar aquilo que é justo. Se como crentes, irmãos, sejamos nós, leigos ou ministros, líderes ou não, os nossos motivos para praticarmos a justiça precisam estar sendo se estiverem sendo para sermos vistos apenas por aqueles que estão recebendo, ou para aqueles que estão vendo o que estamos fazendo, nós estamos na razão errada. Não é isso que o Senhor espera de nós. Quando isso acontece, além de perdermos nosso galardão, poderemos correr o risco de sermos desmascarados e assemelhados aos hipócritas, porque estes, sob o disfarce de glorificar a Deus, o que na verdade estão buscando é a glória para si mesmo. O motivo do nosso coração, a intenção do nosso investimento seguro, irmãos, precisa ser equilibrado e bem intencionado, caso contrário, não alcançaremos nosso objetivo, se é que o objetivo tem sido agradar ao Senhor. Como já dissemos, a primeira metade desse capítulo, Jesus ensina 3 áreas distintas de retidão praticada na vida individual. Ações caridosas, do verso 1 até o verso 4, oração do verso 5 ao verso 15, e o jejum do verso 16 ao verso 18. E ele inicia esta parte do sermão com uma advertência contra a tentação de querermos ser vistos pelos homens. É interessante notar, irmãos, que ele não está condenando a atitude de dar esmola, mas ele está condenando o motivo, o que te está impulsionando a fazer a obra. O que está te impulsionando a oferecer a sua vida, a oferecer o seu trabalho? É estar à frente das luzes ou estar nos bastidores? É estar à frente ou segurar as cordas? Qual é o motivo? Jesus venceu a grande batalha contra o inimigo das nossas almas com jejum, João capítulo 4, verso 2, e recomendou aos seus discípulos durante sua ausência, capítulo 9, verso 15, e ele também recomendou o mesmo para que pudéssemos enfrentar o inimigo, capítulo 17, verso 21. Se a atenção pública, irmãos, é o único fator motivador, então o único galardão de Deus será negado a nós. Por quê? Por conta do comportamento hipócrita. Então, eu e você precisamos fazer investimento seguro, pois Deus conhece as intenções do nosso coração. Quando Zé Carlos, irmão, deixa a sua casa, deixa a sua empresa, na segunda-feira, bem cedinho, 18 horas aproximadamente, como vocês vão fazer amanhã, e vão lá para dentro do Parque dos Poderes, visitar um lugar paupérrimo, onde está lá a vida de um homem, de um pastor que perdeu a sua jovem esposa, com aproximadamente 36 anos de idade, deixando 3 crianças, a mais nova com menos de 1 ano de vida. Deus sabe qual é a intenção do seu coração. Deus sabe porque o irmão e os seus companheiros, e eu não posso dizer da companheira, porque a Gessilei estava lá também, semana passada falando. Deus sabe
Por que os irmãos estão fazendo isso? Qual é o investimento? Ele sabe com certeza que para a sua mente e para o seu coração, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ele sabe que, embora entre aqueles que lá estão, alguns vão sofrer quedas, como tantos outros já sofreram, já recaíram, mas Deus não deixou de amar essas pessoas. E como é que elas vão perceber o amor de Deus na vida delas, se não através daquilo que a gente faz, do investimento que a gente faz? Como Claudemir e outros irmãos mais, irmãos que trabalham com áreas de evangelismo e de missões, irmãos que trabalham com outras vidas, como é que Deus pode usar a mim e a você dentro desse desafio? Em segundo lugar, o investimento seguro é aquele, irmãos, que temos a certeza de que nos trará dividendos. O texto diz: quando depois deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fizeram os hipócritas das sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O termo hipócrita usado neste verso, irmãos, para descrever pessoas que praticavam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas simplesmente para obterem glória diante dos homens. As ações dessas pessoas eram boas, mas o caráter das mesmas era um caráter equivocado. As intenções não eram as mais puras, portanto, desagradavam a Deus. Jesus usa a expressão hipócrita diversas vezes no Evangelho de Mateus, referindo-se a pessoas que, como atrizes e atores, assumiam aquele tempo um papel que não era real. Eram pessoas não autênticas, pessoas enganadoras, que não vivem a verdade que queriam demonstrar em seus corações. Cá para nós, irmãos, é fácil fazer algo por alguém, esperando receber algum benefício em troca. Mas nós, servos do Senhor Jesus, precisamos e devemos evitar toda e qualquer intenção que não seja a intenção de servir a Deus, abençoando o nosso próximo. Quem dá com uma mão e espera receber com a outra, está usando o critério equivocado, a razão inadequada. Não é isso que Deus espera de nenhum de nós. Permitam-me abrir um parênteses aqui, até mesmo para um agradecimento. 2020, irmãos, e agora 2021 tem sido um tempo onde a igreja tem feito a sua parte. Deus sabe o quanto eu tenho sido grato a Deus pela nossa igreja. Nós somos uma igreja imperfeita, irmãos. Somos uma igreja imperfeita. Nós somos servos do Senhor que temos procurado buscar a perfeição, e a perfeição só está naquele que é o Deus da igreja, o Senhor da igreja. Mas ela é formada por homens e mulheres. Nós somos pecadores, somos falhos, sim, mas temos procurado fazer cada vez melhor aquilo que nos compete fazer. Eu não posso dizer, irmãos, que nesses 2 anos, ou melhor, neste ano e alguns meses, já estamos no mês 4, já quase fechando o mês 4, que nós não tenhamos feito nada para abençoar vidas, para investir em vidas. Semana passada, após o culto da noite aqui, eu estava pregando em uma outra igreja. Eu fui para casa e eu tenho o costume de, quando vou para minha cama, eu dou uma olhada, a ver se tem alguma necessidade de alguém que tenha mandado algum recado pelo WhatsApp, que eu precise saber naquela hora, até mesmo para quem esteja lembrando, para orar. Faço mesmo pela manhã. E lá estava
uma mensagem de uma jovem senhora, membro de nossa igreja. Passou uma luta muito grande no ano passado, ela é sozinha, com 2 filhos. Irmãos, que coração grato. No seu relato, ela dizendo de como ela era grata a Deus, pela igreja, pela forma como os irmãos se houveram em favor dela e da sua família. E ela dizendo assim: pastor, passei pelas lutas, Deus me sustentou pela minha mão, hoje já estou trabalhando, estou conduzindo a minha família. Irmãos, não há preço, isso é investimento, e foi você que ajudou, foi você que proporcionou a sua igreja a ser importante na vida daquela pessoa. Não fizemos, irmãos, para sermos vistos pelos homens, pois não anunciamos em lugar algum aquilo que fizemos, não colocamos no jornal ou chamamos a televisão para produzir imagens de nossos feitos, isto porque esse tipo de ação precisa ser papel da igreja. E se você pegar a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, você vai ver lá, que a igreja, cabe a ela promover pelos meios adequados a causa da ação social. E a ação social vai estar muitas vezes, irmãos, dentro da própria igreja, mas às vezes vai estar também fora, porque nem sempre as pessoas, elas vão estar aptas, prontas, vão estar acessível à palavra de Deus, quando na verdade elas estão necessitando é do pão físico, é do alimento. Por isso a igreja precisa investir em vidas. Essas pessoas, elas podem ser ganhas para o Senhor, podem ser trazidas. Nosso Deus, irmãos, que vê todas as coisas e que sonda os nossos corações, sabe muito bem o tamanho do investimento que fizemos e continuaremos a fazer em vidas para que o mundo possa ver Cristo através das nossas ações. Agora, no início deste mês, vocês foram desafiados, nós fomos desafiados, que eu também fui como pastor da igreja, a abençoarmos vidas. Queridos, nós abençoamos até mesmo igrejas que estão passando por lutas, igrejas muito pobres, em comunidades pobres aqui na nossa cidade, que disseram: pastores, pelo amor de Deus, nos ajude, porque nós não temos mais de onde tirar para abençoar famílias com crianças que estão passando necessidade. E você abençoa essas famílias, não importa se elas são ligadas à nossa igreja, importa que são vidas, são pessoas por quem Jesus morreu também. A irmã Dulce, ela colocou para nós nos grupos da alegria das famílias por onde ela foi para entregar. Uma quarta-feira ela esteve junto com a irmã Cristiane fazendo entrega em um outro lugar. Meus irmãos, essas pessoas, elas vão saber e elas vão guardar a verdade de que alguém investiu na vida delas. Quero pensar em último lugar com vocês, que investimento seguro, irmãos, é aquele que você faz com confiança. O texto bíblico diz lá no verso 3, mas tu quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Quando Jesus diz, para não deixarmos que nossa mão esquerda veja o que nossa mão direita está fazendo, irmãos, Ele está nos ensinando que os nossos motivos ao dar a Deus e aos outros devem ser motivos puros. Para nos certificarmos de que nossas orações estão sendo pelos motivos, nossas ações estão sendo pelos motivos corretos, irmãos, nós devemos fazê-los silenciosamente e em segredo, sem pensarmos em qualquer recompensa.
Muitas vezes ouvi de minha mãe uma frase que dela ainda hoje me lembro, de que precisamos fazer o bem, sem olhar a quem. Eu gostaria até de acrescentar ainda um outro pensamento: precisamos ajudar, precisamos abençoar, sem esperarmos qualquer recompensa aqui na terra. Jesus disse que precisamos verificar nossas intenções ao ofertar, está lá no verso 4, para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Meu irmão, o mínimo que você possa estar fazendo, Deus está vendo. Deus está vendo. E Ele vai abençoar a sua vida. Deus está vendo. Não podemos ficar parados, porque o Senhor espera de nós. Esta prática, irmãos, não deve glorificar a nós mesmos, mas precisa, sim, de nossa parte, fazer com que a glória de Deus, ela seja alcançada, a fim de que a Ele seja imputada toda a bondade. Quando formos apresentar nossa oferta, irmãos, seja ela direta a Deus, ou através da vida de alguém, é bom que nós façamos algumas perguntas para nós mesmos. O que está me motivando a fazer isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou indo cumprir aquilo que Deus tem me chamado? Os irmãos hoje oraram pela filha do pastor José Laurindo, da primeira igreja batista de Niterói. Semana passada ele me ligou e falou comigo durante muito tempo, disse assim: meu irmão querido, ore pela minha família, ore pela minha família, ore pela minha filha. Ele disse assim, minha filha disse para mim assim: papai, Deus está me chamando para eu ir para uma missão, para trabalhar com exilados. Ela está indo para o Egito. Ele ligou para um colega seu nos Estados Unidos, e quando falou para ele, disse assim: sua filha está indo para o inferno. Ele disse assim: ela está querendo ir para o inferno para falar de Jesus aos exilados. Se lá é o inferno ela está querendo ir, nós vamos orar por ela. O que leva alguém a deixar o conforto da sua casa, o silêncio do seu lar, a companhia dos seus pais, a igreja a qual pertence, e dizer assim: Senhor, eu vou, porque o Senhor que chama é aquele que guarda. Eu tenho orado por aquela menina, e eu sei que Deus vai abençoar a vida dela, e ela vai voltar de lá, trazendo consigo os molhos que o Senhor concederá a ela trazer. A segunda pergunta que precisamos fazer é: onde quero chegar através daquilo que estou fazendo? Eu quero apenas uma autopromoção? Eu quero fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado naquilo que eu estou fazendo? Terceiro, que retorno estou esperando daquilo que estou fazendo? E por último, será que eu faria isto, ainda que o outro jamais soubesse que fosse feito por mim? Tenho recebido, irmãos, aqui na igreja, alguns irmãos que dizem assim: pastor, eu quero deixar com a igreja alguma coisa para abençoar vidas, mas, por favor, pastor, por favor, não diga que foi eu tenho que respeitar. Ela sabe o motivo que está fazendo ela abençoar aquela vida. Investimento seguro, irmãos, é aquele que a gente faz no sentido de restaurar vidas, é aquele que a gente faz no sentido de levantar aquele que está caído,
É no sentido de fazer conhecido a graça, ou conhecida a graça, que um dia nos alcançou. Eu encerro nossas considerações de hoje, irmãos, lendo capítulo 6 de Mateus, verso 19, onde o Senhor Jesus diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Qual tem sido, meu irmão, qual tem sido, minha irmã, o investimento que você tem procurado fazer? É uma pergunta que cada um de nós precisa responder para si mesmo. É uma pergunta para a qual cada um de nós também precisa responder particularmente para Deus. Lembre-se daquilo que eu disse no início. Deus nos deu a vida, e essa vida é passageira. Nós não sabemos quanto tempo estaremos aqui. E o que temos feito? E o que vamos fazer? Como será? Que o nosso Deus nos capacite, que Ele nos ajude, Ele nos instrua para a nossa caminhada. Feche os seus olhos, vamos orar. Estaremos já caminhando para o encerramento do nosso culto. Eu quero agradecer a vocês todos. Pai, muito obrigado, Senhor, por este tempo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás de pensarmos, Senhor, a respeito da responsabilidade que temos, ó Deus, como servos. Tu nos deste a vida, em Cristo Jesus Tu nos concedestes a salvação, mas, Senhor, Tu nos chamaste para que nós pudéssemos fazer diferença, e nós, Senhor, queremos aprender contigo a fazer diferença, a olhar para as necessidades do Teu reino, para a necessidade da Tua obra, para a necessidade daqueles que estão à nossa volta, ó Deus, e os contemplarmos, Pai, com um olhar de misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos menos para nós e a olharmos mais para Ti, a amarmos menos a nós e a amarmos de tudo, Senhor, a Ti, mas não nos esquecemos, Senhor, de amar de igual modo a nós, os nossos semelhantes. Ajuda-nos, Senhor, em nossa caminhada. Perdoa, Senhor, se não estivermos nos utilizando, Senhor, dos critérios corretos para fazermos a Tua obra. E abençoa-nos para que a façamos, ó Deus, segundo o Teu querer. Pedimos-te agora, Senhor, que Tu nos guardes em nossa volta para a nossa casa, que Tu nos abençoes. Senhor, obrigado pelo Teu povo, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deste de ouvir, Senhor, a Tua voz. Leva-nos agora, dá-nos, Senhor, uma semana abençoada por Ti. É nossa oração, Senhor. É a oração que agradecidos fazemos a Ti, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso único e eterno Salvador, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém e amém.